Leila Pereira agiu rápido e se antecipa ao Vasco. Eu vou trazer para vocês detalhes dessa informação. O Cruz Maltino é garfado mais uma vez, a arbitragem no futebol brasileiro causando polêmica. E eu vou trazer também detalhes da negociação com Vitor Sá, onde quase houve o acerto. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quinta-feira recheada de informações do Vasco e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço na humildade e naquela moral de sempre com seu joinha, porque você deixando o like, você avisa para o YouTube e para a plataforma, ó, que falar de Vasco é positivo no nosso gigantesco da colina. Então corre aqui embaixo, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no botãozinho escrito inscreva-se. Esse canal é criado totalmente, exclusivamente para você que é vascaíno. Se você não é vascaíno, não precisa se inscrever, não precisa deixar o like, que é o nome do Vasco que sobe aqui nas top trends da plataforma, beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do Vasco, do gigante da colina, do nosso Vascão da Gama. Então vamos falar bastante sobre Leila Pereira, que agiu rápido e deixou o Vasco para trás. Mais uma vez, escândalo no futebol brasileiro e o Vasco é garfado. Eu quero trazer para vocês também detalhes sobre a negociação entre Vasco e Vitor Sá. Vou falar para você o porquê que não aconteceu ainda o final feliz. E é óbvio que a gente vai falar bastante de Vasco nesse vídeo. Olha, quero começar falando logo sobre a Leila Pereira. Exatamente, agiu rápido, não deixou tempo passar. E a gente vai falar bastante sobre essa negociação porque o Vasco estava de olho. O Vasco queria o jogador. O Vasco estava observando todas as questões contratuais desse atleta, mas a Leila Pereira não deu espaço e foi em cima de Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, e que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras, tá? A informação é que o Vasco sondou, buscou informações, Edmar Lopes foi até representantes do jogador que informaram: olha, as negociações com o Palmeiras estão em fase final. O Botafogo também lamenta muito nessas negociações porque o jogador é um jogador muito importante para o elenco e o Vasco estava ali observando o final do seu contrato que acontece agora no final do ano de 2026 e parece que o Palmeiras vai tentar dar uma recompensa financeira para o Botafogo para conseguir essa negociação de forma antecipada, coisa que o Vasco não faria, né? Coisa que o Vasco não iria estender essa mão. O Vasco não conseguiria chegar até esse denominador comum. Então parece que Alexander Barbosa realmente vai vestir a camisa do Palmeiras e não a do Vasco. Bom, olha só, eu quero falar também sobre negociação com Vitor Sá. Eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre esse caso, mas antes, mais uma vez o futebol brasileiro, né, com casos absurdos de arbitragem. Vale ressaltar que não é a primeira vez que o Vasco vem tendo problemas com árbitros, né? Agora há pouco tempo o Pedrinho foi julgado no STJD e pegou 15 dias de gancho por conta de erros absurdos de arbitragem contra o Vasco, tá? São erros contra o Vasco. Na partida contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, no empate por 3-3, o senhor Lucas Paulo Torezin, né, foi ali interpelado pelo Pedrinho, né? O Pedrinho foi até ele sem nenhum tipo de agressão, falando, proferindo palavras ao árbitro, porque, mais uma vez, na história do Vasco, a arbitragem prejudicando o Cruz Maltino. Agora, contra o Paysandu, tivemos mais um caso, né? Dessa vez da Daiane, que era o VAR, e o Ramon Abateabel dentro de campo anulando um gol legítimo do Vasco, completamente um absurdo que foi feito. Né? É impressionante como as ações do VAR prejudicam o Vasco. Né? Todas as vezes que o VAR entra em ação, o árbitro marca alguma coisa polêmica, não é a favor, não é colocando o Vasco como o ganhador da situação. O Vasco sempre está atrás, o Vasco sempre prejudicado. E aí, mais uma vez, contra o Paysandu, a gente tem o caso da arbitragem do Ramon Abateabel com o VAR, né? Que é a Daiane lá de São Paulo. Né? Impressionante
como anularam um gol legítimo do Vasco que traria mais tranquilidade para o Vasco no jogo da volta. O Vasco praticamente já está classificado, mas traria ainda mais margem para poupar mais jogadores, para aliviar o calendário, e a arbitragem fez o favor de atrapalhar esse percurso de planejamento do Vasco para o próximo jogo contra o Paysandu no dia 13 de maio em São Januário. Para não fugirmos muito ainda do assunto de prejudicar o Vasco, ontem, na partida do Sub-20, né, o árbitro Guilherme de Santana, de São Paulo, aí eu falo para você, olha que absurdo. Vasco e Palmeiras estavam lutando pela liderança ontem do Sub-20. A competição conta com o Palmeiras líder com 17 pontos, o Cruzeiro vice-líder com 16 e o Vasco terceiro colocado também com os 16. O Vasco saiu na frente por 2-0 do Palmeiras. O Vasco estava ganhando e dominando o jogo, comandando a partida. Não tinha problema nenhum naquela ocasião. Até que o Riquelme Avelar, lateral esquerdo do Vasco, sofreu uma falta e foi expulso. É isso mesmo, torcedor. O Riquelme Avelar sofreu a falta, recebeu a carga, caiu, a mão dele resvalou, né, no jogador do Palmeiras, não no rosto, tá? Na camisa, na parte de baixo. O árbitro marcou falta para o Palmeiras e deu cartão amarelo para o Riquelme Avelar, o segundo cartão que gerou a expulsão. Aí eu pergunto para você, até no Sub-20 CBF, tá difícil, hein? Tá complicado essa arbitragem do futebol brasileiro, hein? E outra, quem coloca um árbitro de São Paulo, é porque é a base, né? É a base, mas um árbitro de São Paulo no jogo entre uma equipe paulista e outra carioca brigando pela liderança. A gente sabe muito bem que isso não ia acabar bem. O Vasco foi novamente garfado no futebol, dessa vez no Sub-20 do Brasileirão. E outra, né, para completar a rodada ontem, né, da Copa do Brasil, a fase, né, tivemos absurdos de arbitragem no jogo entre Flamengo e Vitória no Maracanã, que eu vou falar para você, hein? Se a gente for parar aqui para comentar os absurdos, as 3 expulsões que eram para ter sido feitas ontem pelo senhor Anderson Daronco no Maracanã, meu irmão, meu amigo, parece que já podem entregar a taça. Se vocês quiserem, já entregue a taça, porque o que aconteceu no Maracanã ontem foi um grande absurdo do futebol brasileiro, um grande absurdo do futebol atual, um grande absurdo quando você tem árbitro de vídeo que opera, mostra e traz imagem. E ó, vou falar um negócio para você, hein? É impressionante como uns são totalmente prejudicados seguidamente e outros são seguidamente beneficiados. Então tá aí o porquê o futebol brasileiro está polarizado. Tá aí porque o futebol brasileiro tem aí o Flamengo principalmente buscando liderança, buscando título. Assim é mole, assim qualquer um consegue. Eu queria deixar aqui o espaço nos comentários para sua opinião, vou pedir para você dar uma passadinha lá, porque eu vou trazer detalhes da negociação. É isso mesmo, o Vasco negociou com o Vitor Sá, segue sondando a situação do jogador, que tem contrato se encerrando no Krasnodar agora em junho, mas eu vou trazer para vocês um detalhe muito especial, com muitos detalhes, literalmente. E olha só, a situação do Vitor Sá é o seguinte, na temporada de 2025, o jogador quase foi atleta do Vasco. O jogador estava praticamente certo com o Vasco. Uma situação muito pessoal aconteceu com o Vitor Sá lá na Rússia, que envolvia o seu filho. Envolvia seu filho e a sua esposa. O Vitor Sá se separou naquela ocasião da esposa, a esposa acabou voltando para o Brasil e mais precisamente para o Rio de Janeiro. Vitor Sá, como tinha o filho dele recém-nascido, muito próximo ali, uma criança com a qual ele queria viver próximo, ele chegou até a diretoria do Krasnodar e pediu para sair. Tá? O Krasnodar é uma equipe russa, normalmente os russos têm essa dificuldade de liberação. Mas o que aconteceu? O clube liberou. O Vasco estava nas negociações, as negociações avançaram, o Krasnodar contratou até outro jogador, outro atleta de futebol, para o lugar do Vitor Sá. E o que aconteceu? O Vasco, numa negociação avançada, tivemos o veto de um diretor dentro do Vasco
falando que não daria para fechar essa negociação, porque o Vitor Sá não tinha idade para uma possível revenda. É isso mesmo, tá? Idade para uma possível revenda. É algo que beira o absurdo, né? E depois a gente vê as contratações que chegaram. Não estou falando nem do Andrés Gomes, estou falando de outras opções. Mas as negociações estavam muito avançadas. O Vitor Sá ficou muito chateado com todo esse percurso, né? Um jogador voltou à sua titularidade absoluta no Krasnodar, mesmo o Krasnodar contratando um jogador para essa posição. O Vitor Sá volta, assume novamente o protagonismo e é campeão com o Krasnodar da temporada 24-25 lá do Campeonato Russo. E agora, mais uma vez, o Vitor Sá com desejo de voltar ao Brasil, desejo de estar próximo da sua família, do seu filho mais precisamente, e o Vasco talvez avance ou não, né, nessas negociações. Mas existe um problema, que é exatamente esse fato, né? O Vasco não contratou porque o diretor falou que não existe possibilidade para revenda. E não é Admar Lopes esse diretor, tá? Só para deixar claro aqui, porque não se trata do português. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações.